Cara, qual que é essa brisa que vocês têm de ficar correndo atrás de rendimento? Chega, pergunta pra mim assim, Alexia, como é que eu rendo mais? Alexia, eu não tô rendendo, o que que eu faço pra render mais? Eu fico pensando se vocês já pararam pra sei lá, raciocinar um pouquinho sobre o que é rendimento. Por quê? Porque eu não sei se você mede o seu rendimento pela quantidade de exercícios que você fez no dia. Se você mede seu rendimento pela quantidade de horas que você estudou no dia, eu não sei. Mas eu sei que a medida de rendimento tem que ser medida. E eu aposto que 90% de vocês não mede isso para vir me falar que não está rendendo o suficiente, entende? Vocês precisam entender primeiro que você só vai perceber e saber de fato se você está rendendo ou não quando você tiver um número. Ah, o meu número são 30 questões por dia, hoje eu fiz só 10. Putz, rendi pouco. Ah, o meu número são 3 horas de estudo por dia, eu só consegui estudar 40 minutos. Putz, rendi muito pouco hoje. Só que isso não é verdade. O que vocês colocam como rendimento? Que vocês sentaram para estudar, não estudaram muito, não saíram cansados e aí parece que rendeu pouco. Beleza, dá para você fazer essa medida do rendimento pensando em, putz, eu tinha que ter feito tantas coisas nas 3 horas de estudo e eu não consegui fazer tudo. Então eu rendi pouco, mas eu sei que vocês não fazem essas medidas. Eu sei que vocês não controlam e é importante que vocês controlem. Vocês têm que prestar atenção nisso, tá? E mais do que tudo isso que eu tô falando, eu acredito que rendimento seja sim importante para que vocês sejam aprovados, tá? Tanto que no próximo domingo agora, dia 3 de maio, eu vou dar uma aula sobre como que você faz para render muito nos estudos. Você pode se inscrever pelo link da minha bio aqui no Instagram ou pelo link que eu vou deixar na descrição desse vídeo no YouTube. É totalmente gratuito, tá? Vai acontecer às 7h07 da noite, então vai ser muito legal que você esteja lá para aprender mais sobre essa história de render. Mas é importante que você saiba desde já que não tem mágica sobre render nos estudos. E não é isso de fato que vai fazer assim o grande rolê que vai fazer você ser aprovado. Não é isso. Rendimento é meio que o fim. Você faz coisas antes e quando percebe tá rendendo muito por causa dessas coisinhas. O que vocês estão procurando acaba sendo tipo assim, se sentir satisfeito ao invés de procurar se alimentar. Se sentir descansado ao invés de procurar dormir bem, por exemplo. Para render muito, não é só render. Render vai ser o que vai vir depois. Você precisa aprender, pelo amor de Deus, a estudar. Enquanto vocês estiverem achando que é só sentar e ler o livro, cara, vocês não vão chegar em lugar nenhum. Precisa ter técnica, vocês precisam aprender as técnicas para estudar. Tem técnica para você olhar para um exercício de português, por exemplo, e conseguir fazer o exercício de interpretação de texto. Tem técnica para fazer a prova lá na hora. Não é só render. Se fosse só render, você poderia fazer a prova correndo lá, que você renderia na prova, mas não tem a quantidade de acerto também. Você precisa parar e pensar em direcionamento. Esse rendimento dá a impressão de que você só está querendo correr, sem ter uma direção. Cara, se você sair correndo sem saber para onde você está indo exatamente, sem estar sempre olhando para o caminho falando, eu tô indo no caminho certo, você vai desviar. Você vai ficar nessa pira de, putz, eu tenho que render, e vai ficar preocupado muito mais em ir rápido do que em ir certo. Você precisa achar maneiras de estudar direito, achar a sua quantidade de exercício, precisa achar uma forma de fazer a prova, precisa achar uma forma de dormir bem, de comer bem, de se manter motivado, de se manter disciplinado. É isso que vai trazer o seu rendimento. Não é o seu rendimento que te leva para algum lugar. São coisas que te levam a ter muito rendimento. Você concorda comigo que você não vai render se você não estiver descansado? Você sabe a resposta para a grande maioria das coisas que você precisa fazer para render.
Talvez render um pouquinho mais, tem alguns detalhes ali, que inclusive eu conto alguns na aula. Mas o macro você já sabe, que você tem que descansar, tem que comer direito, tem que aprender a focar, a se concentrar. Vai ter dias que o seu rendimento vai cair, isso é completamente normal, você precisa aprender a lidar com isso. Mas para de ficar nessa caça de gato e rato, atrás de eu quero render. Aprende que as coisas que precisam ser aprendidas, as técnicas, as estratégias, e aí o rendimento ele vem quase assim como um bônus, entendeu? O rendimento vai começar a vir depois que você aprender a memorizar as coisas que você está fazendo. Pelo amor de Deus, de ficar com essa preocupação. A preocupação tem que ser passar e não render. Lembra do objetivo lá na frente. Lembra de onde você quer chegar e vai em busca das técnicas, vai em busca das estratégias, do direcionamento, tá bom? Render, mas ficar caminhando, correndo em círculos não vai te levar para lugar nenhum. Toma cuidado com isso, cuidado com essa história do rendimento. Você tem muito para aprender sobre como render, mas para com essa corrida cega em busca do máximo possível de rendimento, tá bom? Tem que render, mas tem que render do jeito certo. E é isso que eu vou te ensinar na aula do domingo. Então, espero que você esteja lá. Com certeza você vai aprender um monte de coisa super interessante que vai te ajudar a ser aprovado já no próximo concurso, seja ele quando for, agora em 2020, tá bom? Se inscreve ou no link da bio ou aqui na descrição que eu vou deixar o link para vocês. É totalmente gratuito. Espero vocês no domingo. Até mais!